Beleza, pessoal? Hoje eu irei gravar algumas questões de informática da banca ADM-Tech. Primeira questão. Salvar senhas pessoais em computadores de uso compartilhado é uma forma de elevar o risco de perda de dados pessoais na internet? Com certeza, pois se você salva senha em computadores de terceiro, tudo isso facilita com que outras pessoas tenham acesso. Item 2. No Microsoft PowerPoint 2016, versão em português, não é possível adicionar ao slide equações matemáticas comuns ao assunto da apresentação, como a área de um círculo ou uma equação de segundo grau, por exemplo. Isso não está errado, pois é possível inserir em slide equações matemáticas, área de círculo, tudo isso. Então, gabarito dessa questão, letra B. Segunda questão. Uma rede de computadores permite ativar o compartilhamento de arquivos entre usuários de um mesmo computador, não sendo possível utilizar esse recurso entre computadores distintos. Esse item está errado, pois sim, é possível sim compartilhar arquivos entre computadores distintos que não estejam em uma mesma rede. No item 2, no Microsoft Excel 2016, versão em português, é possível facilitar a identificação de tendência nos dados, usando barras ou cores, por exemplo, através da opção formatação condicional. Esse item está correto, pois se você, numa célula, coloca uma cor diferente, fica mais fácil de identificar. Então, gabarito dessa questão, letra C. Terceira questão. O usuário do Microsoft PowerPoint 2016, versão em português, embora o usuário possa inserir uma forma ou logomarca no slide mestre, a mesma não será mostrada nos demais slides automaticamente. Esse item está errado, pois o slide mestre serve justamente para isso. Se você configurou um padrão no slide mestre, aquele padrão irá ser colocado, irá ser atribuído em todos os slides seguintes àquele. Então, esse item está errado. Item 2. O servidor público, ao realizar o atendimento do usuário dos serviços, deve mostrar indisponibilidade para ouvir e compreender as demandas desse cidadão. Pelo contrário, deve mostrar a disponibilidade. Então, gabarito dessa questão, letra D. As duas são falsas. Quarta questão. Saber ouvir e identificar necessidades e expectativas dos usuários dos serviços são formas de melhorar a qualidade do atendimento prestado ao cidadão? Com certeza, Item 2. As redes de computadores impedem que vários usuários compartilhem um único dispositivo de hardware, como uma impressora ou scanner. Pelo contrário, isso facilita. Então, gabarito dessa questão, letra B. Quinta questão. O servidor não pode omitir a verdade no exercício da sua profissão, ainda que contrário aos interesses da própria pessoa interessada. Esse item está correto. Item 2. No Microsoft Word 2016, versão em português, as opções de borda da página podem ser aplicadas a um documento inteiro ou apenas a uma seção, conforme a preferência do usuário. Também, o Microsoft Word permite fazer isso. Então, gabarito dessa questão, letra A, as duas são verdadeiras. O usuário do Microsoft Excel 2016, versão em português, pode utilizar a função formatação condicional para identificar tendências e padrões nos dados. É justamente isso, como na questão anterior eu falava a mesma coisa. Se você sombrear, colocar uma letra diferente, algo que você quer identificar, facilita muito. Item 2. O hardware é um componente físico só de computadores pessoais. Ele não está presente em tablet, smartphone ou outros aparelhos. Isso tem que estar errado, Porque o hardware é a parte física, ou seja, é tudo aquilo que se pega, celular. Agora o software são os aplicativos. Então, gabarito dessa questão, letra B. Sétima questão. O atalho Ctrl+G no Microsoft Word 2016, versão em português, permite alinhar à direita um texto selecionado no documento. É exatamente esse o atalho para alinhar à direita. Item 2. O atalho Ctrl+E no Microsoft Word 2016, versão em português, permite alterar o tipo de fonte de um texto selecionado no documento. Esse item está errado, pois o Ctrl+E é para centralizar aquele documento.
Então, gabarito dessa questão, letra B. Oitava questão. Atualizar o antivírus regularmente é uma forma de elevar a defesa contra malwares da internet? Com certeza, né? Os malwares são os vírus. E você tendo um antivírus no seu computador protege contra a entrada desses malwares. Item 2. No Microsoft Excel 2016, versão em português, é possível girar o texto na diagonal ou na vertical, sendo essa uma maneira de rotular facilmente colunas estreitas. Sim, esse item está correto. O Excel permite fazer isso. Então, gabarito dessa questão, letra A, as duas são verdadeiras. Nona questão. O modo de exibição de slide mestre no Microsoft PowerPoint 2016, versão em português, permite ao usuário controlar a aparência da apresentação inteira, inclusive cores e fontes. Exatamente, como vocês viram também na questão anterior que falou de slide mestre. Você configurando o slide mestre, configura todos os slides seguintes. Então, item verdadeiro. Item 2. O usuário do Microsoft PowerPoint 2016, versão em português, pode inserir um gráfico de barras de área ou de linhas para facilitar a detecção de padrões e tendências nos dados. Esse item também está correto. Gabarito dessa questão, letra A. Décima questão. No Microsoft Word 2016, versão em português, o usuário pode organizar uma seleção de texto em ordem alfabética ou numérica, por exemplo, através da opção classificar. Sim, classificar é uma espécie de filtro no qual você pode, como o próprio item diz, colocar em ordem alfabética, em ordem crescente, decrescente. Item 2. Na informática, hardware é tudo que se refere a um computador como máquina e seus equipamentos físicos. Exatamente isso. Então, gabarito dessa questão, letra A. 11ª questão. Se dois computadores estiverem interligados e eles puderem trocar dados entre si, ali está formada uma rede? Sim, a partir que pelo menos dois aparelhos estejam ligados, ali já se formou uma rede. Então, item correto. Item 2. O digitador pode personalizar uma tabela no Microsoft Word 2016, versão em português, através das opções de estilo, cor e largura da borda de uma tabela, por exemplo. Sim, esse item está correto. Gabarito dessa questão, letra A. 12ª questão. Uma rede de computadores utiliza canais de comunicação para facilitar a comunicação e o compartilhamento de recursos entre uma ampla gama de usuários dessa rede. Sim, esse é justamente isso que faz a rede de computadores. Item 1 correto. Item 2. O digitador pode personalizar o texto no Microsoft Word 2016, versão em português, utilizando efeitos como taxado, sobrescrito, em palavras ou em caracteres selecionados. Sim, tudo isso é permitido no Word. Gabarito letra A. 13ª questão. Uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas por um computador com o objetivo de executar tarefas específicas é chamada de software? Isso é a definição de software. Item 2. Na opção inserir comentário no Microsoft PowerPoint 2016, versão em português, o usuário pode adicionar uma anotação sobre uma parte do documento a fim de facilitar o entendimento sobre a mesma. Sim, esse item 2 está correto. Inclusive na apresentação ao público, você pode adicionar comentários dos seus slides de modo que só você veja e o público não veja somente o slide sem ver seus comentários. Então, item 2 correto. Alternativa A, as duas são verdadeiras. 14ª questão. O software livre permite que o utilizador o estude, modifique e compartilhe com outras pessoas? Sim. Item 2. O software de aplicação, como os sistemas operacionais e o processador, são programas de computadores que permitem ao usuário executar uma série de tarefas específicas em diversas áreas de atividade. Esse item aqui está errado só por conta de falar que o processador são programas de computadores e o processador não é um software, é um hardware. Então, item 2 está errado. Gabarito dessa questão, letra B. 15ª questão. A função soma no Microsoft Excel 2016, versão em português, pode ser executada através do atalho Ctrl+X e permite a totalização automática da soma dos valores de um conjunto de células. Esse item está errado, pois Ctrl+X é
para recortar, que é uma espécie de copiar, só que nesse caso recorta retirando uma parte desse arquivo e podendo colar em outras células. Recorta. Item 2. Evitar cruzar os braços ao realizar o atendimento de um usuário dos serviços. É uma forma de atribuir qualidade ao atendimento ao público da instituição? Sim, né? Então, gabarito dessa questão D. As duas são falsas. No 16ª questão. No Microsoft Word 2016, versão em português, não é possível personalizar o documento através de opções de borda da página. Não, pelo contrário, é sim possível personalizar esse documento. Item 2. O servidor público, ao realizar o atendimento ao usuário dos serviços, não deve buscar satisfação das necessidades e expectativas desse cidadão. Pelo contrário, deve sim buscar satisfação dos usuários que estão utilizando aquele serviço. Então, gabarito dessa questão, letra D, as duas são falsas. 17ª questão. Uma rede de computadores permite tornar a informação mais acessível a vários usuários no mesmo ambiente ou em ambientes distintos. Sim, esse item está correto. Item 2. Na internet deve-se preferir baixar e instalar programas suspeitos ou desconhecidos, pois os mesmos não costumam estar infectados ou conter malwares que podem roubar dados do usuário. Pelo contrário, né? Se você baixar um programa desconhecido, está mais suscetível a penetrar vírus no seu computador. Então, gabarito dessa questão, letra B. 18ª questão. O comando CTRL no Microsoft Word 2016, versão em português, acessa o menu Gráficos e permite visualizar em ordem cronológica os últimos gráficos utilizados. Esse item está errado. Item 2. É possível combinar e centralizar o conteúdo das células no Microsoft Excel 2016, versão em português, através da opção tabela dinâmica? Não. A opção correta seria através da opção mesclar e centralizar, que é possível combinar o conteúdo das células. 19ª questão. Comando Ctrl B no Microsoft Word 2016, versão em português, acessa o comando salvar como. Também é possível escolher a pasta onde o arquivo será salvo. Perfeito, o comando Ctrl B serve justamente para salvar. Item 2. O comando Ctrl D no Microsoft Word 2016, versão em português, permite acessar opções de configuração de fonte, assim como o usuário pode alterar o tipo, estilo, tamanho da fonte, por exemplo. Sim. Ctrl D é um atalho que você pressiona para acessar as configurações da fonte. 20ª questão. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é necessário para o exercício de sua profissão? Não. É necessário e tem errado. Alterar periodicamente a senha de acesso a sistemas e serviços é uma forma de reduzir os riscos de segurança na internet? Pelo contrário, se você alterar periodicamente sua senha, é uma forma de aumentar a sua segurança ao acessar a internet. Então, gabarito dessa questão, letra D, as duas são falsas. Bom, pessoal, resolvi algumas questões de informática. Espero que vocês tenham gostado e um forte abraço.